Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro. Estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos das prefeituras municipais. Hoje, dando continuidade, o comentário das informações sobre Rosário, no Maranhão, que encontramos aqui no site do IBGE. Então, se você, amigo concurseiro, já está ligado aqui no PES Concurso, sabe que nós trabalhamos com análise da fonte. Então, o que a gente fez? A gente pegou as informações que tínhamos lá no tópico de história e fotografias no site do IBGE, fizemos um compilado de informação e estamos trazendo aqui para você as informações sobre Rosário no Maranhão, hoje abordando tópicos históricos e também um pouco sobre a evolução administrativa de Rosário no Maranhão. Então, sem mais delongas, sem firulas, eu sempre convido a você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhe essa videoaula com quem vai fazer o concurso de Rosário no Maranhão. Se você está vendo essa aqui como sua primeira videoaula, lembre que esta é a terceira videoaula sobre Rosário no Maranhão e o nosso curso, as nossas videoaulas sobre o município de Rosário está funcionando da seguinte forma: você tem acesso liberado, pelo menos por um dia ou dois, das videoaulas que são lançadas aqui no YouTube. E para ter acesso por tempo ilimitado, você precisa se tornar membro. Mas você pode sim ter acesso de forma gratuita. Você se inscreve no canal, ativa o sininho, para que na hora que a videoaula for publicada, você já tenha acesso à videoaula. E caso você queira ter por tempo indeterminado, e claro, quantas vezes você desejar assistir a videoaula, você se torna membro do PES Concurso e você libera as videoaulas exclusivas, não só para o concurso de Rosário, mas para todos os outros concursos que temos videoaulas exclusivas. Nós também trabalhamos com o caderno de questões. Nós temos um caderno de questões que é uma apostila sobre o município de Rosário, tem conteúdo, questões e tem gabarito sobre o município de Rosário. Então a gente já falou demais, já apresentou o material. Qualquer dúvida você entra em contato, tem aqui no QR Code, no nosso WhatsApp, e tem também na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida você pode perguntar lá no atendimento. Vamos ao que nos interessa, que é abordar as informações relevantes sobre o município de Rosário, que poderá aparecer lá na tua prova de concurso. Então, para ser objetivo, nós fizemos a compilação das informações e vamos fazer a leitura e o comentário aqui juntamente com vocês. O município de Rosário, no Maranhão, teve origem em uma pequena povoação chamada Itapecuru Grande, localizada na margem esquerda do rio Itapecuru. Nesse local existia uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário, que exercia um papel central na vida da comunidade, atendendo tanto a moradores quanto os soldados da fortaleza do rio Itapecuru. Então perceba que nesse primeiro período nós temos algumas informações em destaque. A primeira informação é que a povoação que vai se tornar o município de Rosário se chamava anteriormente Itapecuru Grande. Então essa pergunta pode aparecer lá na tua prova de concurso. Ele pode perguntar como se chamava a povoação que deu origem ao município de Rosário. E aí você vai marcar a alternativa que tem Itapecuru Grande. Onde estava localizada esta povoação? Esta povoação estava localizada à margem esquerda do rio Itapecuru. É claro que nesta povoação existia a presença religiosa de uma igreja, e esta igreja era dedicada a quê? A que santo, a que divindade? Então esta igreja era dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Nós também tivemos a preocupação de colocar em destaque o nome da primeira região, né, no caso a povoação chamada Itapecuru Grande. Então, se está em destaque é porque é importante. A localização, que é a margem esquerda do rio Itapecuru. Colocamos aí que a igreja foi dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Então, você não pode esquecer, porque essas são informações que podem aparecer lá na tua prova de concurso. Uma outra informação que a gente destacou também foi a presença dos soldados da fortaleza do rio Itapecuru, que vez por outra também era acolhido aí na igreja de Nossa Senhora do Rosário, ok? Vamos aí às informações adiante. Em 1777, a importância religiosa da localização foi reconhecida oficialmente
oficialmente, atendendo a um pedido do governador da província. Ao rei de Portugal, autorizou a concessão de uma côngrua, que era uma espécie de pensão destinada ao vigário da freguesia. Esse fato demonstra o fortalecimento da organização religiosa e administrativa da região. Então, nós percebemos aí a presença da freguesia de Nossa Senhora do Rosário. Ela foi fundamental para o amadurecimento administrativo, para a evolução administrativa desta região. Por que ele está se falando sobre governador de província? Porque nós estamos aqui em 1777, ainda durante o Império, na verdade, ainda durante a colônia, já que o Império vai surgir posteriormente. Tanto que quem, de certa forma, mandava nessa região de Rosário, no Maranhão, e mandava em todo o Brasil, era o rei de Portugal. Então foi pedida ao rei de Portugal a concessão aí para a construção dessa congrua, que é uma espécie de pensão destinada aos vigários ao vigário da freguesia. A história de Rosário sempre esteve fortemente ligada à igreja matriz, né? No caso, a igreja matriz, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Em 1866, o antigo templo desabou em consequência das fortes chuvas que atingiram aí a região. Diante disso, o juiz de direito de Rosário, Matias Antônio da Fonseca Morato, com o apoio de outros moradores e do governador da província, liderou a construção de uma nova igreja. O novo templo foi abençoado em 28 de maio de 1871, reafirmando o papel da igreja como referência social e religiosa no município. Então perceba que a importância, continuamos reforçando a importância da matriz Nossa Senhora do Rosário como um polo de certa forma, um polo de fortalecimento e evolução administrativa do município de Rosário, ou da região, da povoação, que se tornará futuramente a cidade de Rosário. A gente está falando disso, a gente fala de algumas denominações, e sempre que a gente destaca o nome dessas figuras políticas, dessas figuras históricas, é bom você memorizar, porque ele pode perguntar lá qual era o nome do juiz, né, de direito aí de Rosário, liderou, né, esse movimento de reconstrução da igreja de Nossa Senhora do Rosário, ok? Então a gente está tentando trazer as informações, pedindo a você tenha paciência, que leia, né, que comente sobre o município do teu concurso, na medida em que vocês se familiarizam com esses dados, que você não só assiste as nossas videoaulas mais de uma vez, mas também que você dialoga com outras pessoas que também estão no mesmo barco, estão estudando sobre Nossa Senhora do Rosário. Isso vai ajudar você a gravar mais facilmente aí na sua memória as informações que serão cobradas de você lá no dia da tua prova de concurso. Outro marco importante para o desenvolvimento de Rosário ocorreu em 1921, quando o município passou a ser ligado a São Luís pela estrada de ferro São Luís-Teresina. Essa estrada de ferro São Luís-Teresina é uma estrada de ferro importantíssima para escoamento da produção agrícola desde tempos remotos aqui no Brasil, no caso aqui no Nordeste, ligando aí o Maranhão ao Piauí, a capital São Luís, ligando a capital Teresina, capital do Piauí. Então essa é importante, a criação, a inauguração da rodovia passando por Rosário, dando importância a Rosário aí como uma região de passagem, desenvolvendo centros comerciais nessa região de Rosário, foi fundamental. Então, outro importante acontecimento ocorreu aí quando o município passou a ser ligado a São Luís pela estrada de ferro São Luís-Teresina. Então, é mais uma via de acesso, é uma via de transporte ligando o município de Rosário à capital São Luís do Maranhão. Essa ligação ferrovia facilitou o escoamento da produção local, como a gente acabou de afirmar, não só da produção local, mas da produção do estado do Piauí e do Maranhão, ampliou o comércio e permitiu maior integração com os centros econômicos mais desenvolvidos, além de acesso a instituições de crédito. Esse fator contribuiu significativamente
para o progresso do município. Então, recapitulando o que a gente está discutindo aqui sobre a história de Rosário, né, voltando aí aos destaques que nós fizemos desde o início dessa leitura comentada. Primeira coisa, importante, como é que surgiu o município de Rosário? Em torno de uma povoação chamada Itapecuru Grande. Não esqueça, qual a localização dessa povoação? Na margem esquerda do rio Itapecuru. Tá? Essa povoação vai ganhar importância na medida em que passa a existir naquela localidade uma igreja dedicada a que divindade? Que igreja é essa? É a igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Aí você não vai esquecer, porque Nossa Senhora do Rosário, município de Rosário, só para você compreender. Essa igreja também, além de atender os moradores, além de acolher os moradores, também acolhia os soldados da fortaleza do rio Itapecuru. Anos mais tarde, em 1777, nós temos aqui a construção de uma côngrua, que é uma espécie de pensão para abrigar os vigários aqui da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Essa côngrua foi autorizadas pelo rei de Portugal. Nós estamos aqui ainda no período colonial. Já no período imperial, por volta de 1866, a história de Rosário teve aí aconteceu aí o desabamento da igreja, né? Então a igreja é muito importante, a igreja foi desabada, e aí com a liderança do juiz de direito de Rosário, Matias Antônio da Fonseca Morato, nós tivemos uma campanha para a reconstrução dessa igreja, que foi reconstruída aí a partir foi reconstruída e foi abençoada em 28 de maio de 1871, agora já no período imperial. Um outro acontecimento importante vai ser já agora na República, em 1921, quando a estrada de ferro Teresina-São Luís liga a cidade de Rosário ao município, à capital, São Luís do Maranhão, dando aqui não só uma via de escoamento da produção, mas ligando o município de Rosário a casas de crédito, a financiamento, dando uma certa força no processo de desenvolvimento do município de Rosário. Então é importante que você tente organizar essas informações, é importante que você pratique, daí nós aconselharmos sempre que você, caso você deseje, caso você tenha condições, você adquira o nosso material de questões, nosso material de conteúdo, questões e gabarito. Lembre, é um valor simbólico, acho que acredito que você não vai ter dificuldade em adquirir esse material sobre o município de Rosário. Aqui nós temos a formação administrativa. Na formação administrativa, a gente resolveu colocar algumas datas que podem aparecer lá, que são consideradas importantes. Vamos ler aqui essas datas para você. Em 1801, Rosário foi criado como distrito ainda subordinada ao município de Itapecuru. Lembra que a gente falou lá do povoamento? O povoamento ocorre ainda no período colonial. Mas quando é que Rosário nasce como distrito? Em 1801, Rosário foi criado como distrito ainda subordinado ao município de Itapecuru-Mirim. Se não me falha a memória, um dos nossos colaboradores que adquiriram o nosso material em questão até encontrou, acho que na primeira questão o gabarito estava equivocado, não tinha alternativa correta, né? Porque as datas que eles colocavam lá não tinha alternativa correta. E às vezes acontece, infelizmente, isso é mais comum do que o que a gente imagina. Então, em 1801, Rosário foi criado como distrito, ainda subordinado ao município de Itapecuru-Mirim. Em 1833, foi elevada à categoria de vila, passando a ter maior autonomia administrativa, condição confirmada por lei provincial de 1835. Então perceba, aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque as perguntas podem levar você ao erro. Ele pode perguntar a data de criação do distrito, 1801. Aí nós temos a elevação do distrito à categoria de vila em 1833. Quando é que nós temos a autonomia administrativa alcançada de forma oficial, através de uma lei provincial, em 1835. Então essas datas elas têm ali que ser bem esclarecidas. Distrito 1801, Vila 1833, autonomia administrativa
de forma oficial através de lei provincial em 1835. Nesse mesmo período foi criado o distrito de São Miguel, que passou a integrar o município de Rosário. Então você tem um outro distrito, né, se ligando ao município de Rosário. No início do século XX, o município contava com o distrito de Rosário, de Mocamba e São Miguel. Então você tem Rosário sendo composto de 3 distritos. Isso no início do século XX. Em 1915, Rosário foi elevado à categoria de cidade. Então perceba, se perguntarem a você qual a data da elevação do município de Rosário à categoria de cidade, você vai lembrar que foi 1915. Em 1933, o município incorporou o território do então município de Anajatuba, ou seja, ganhou mais território, passando a contar com 2 distritos. Tá? Então nós temos aí, em 1935, Anajatuba foi desmembrada e elevada novamente à categoria de município, reduzindo ao distrito sede. Então perceba que quando o município de Rosário é criado, ele é criado apenas com o distrito sede. Tempos depois, ele anexa o município de Anajatuba como um distrito seu, né? Aí nós temos 2 distritos. Só que em 1935, 2 anos depois, Anajatuba se torna independente e aí nós temos Rosário voltando a contar apenas como o distrito sede. Essa evolução administrativa, a gente fez questão de colocar data por data e descrevendo, tentando distinguir uma data da outra para não confundir nossas cabeças, nem a minha que estou dando aula e nem a sua que está aí estudando e vai precisar memorizar para responder de forma categórica lá na tua prova de concurso. Desde 1960, Rosário permanece constituído apenas pelo distrito sede, situando-se aí situação que se mantém até o ano de 2023, ok? Então essas eram informações muito importantes, relevantes para você responder lá na tua prova de concurso. Lembrando, essas informações são informações que nós encontramos no IBGE. É claro que você que já adquiriu o nosso material deve ter percebido que sempre que a gente termina um pequeno resumo, a gente coloca ali a fonte de onde a gente tirou. A gente pede a você que tente acessar essas fontes, né? Se for o IBGE, se for o Instituto GEL, se for a Enciclopédia dos Municípios Maranhenses, porque você poderá encontrar outras informações. O que a gente sempre pede para ter cuidado é que você tente se familiarizar com as informações mais recentes. Daí a importância das aulas sobre o município de Rosário a partir das informações que encontramos no IBGE. Conclusão didática para a nossa aula de hoje. A história de Rosário é marcada pela religiosidade, a gente já falou aqui da importância, né, de Nossa Senhora do Rosário, pela importância do rio Itapecuru, né, a cidade nasce na margem esquerda do rio Itapecuru, a atuação da Igreja Matriz, a gente já falou da Igreja Matriz, Nossa Senhora do Rosário, e pelo processo trazido pela ferrovia. E ferrovia aí é essa ferrovia Teresina-São Luís, São Luís-Teresina. Fatores que contribuíram diretamente para a formação e o desenvolvimento do município ao longo do tempo. Ok? Então, gente, esse é o que tínhamos para a aula de hoje. Nós sempre encerramos nossas videoaulas. Se você ainda não é um membro do nosso canal, se torne membro para ter acesso ilimitado a todas as videoaulas. Se interessou pelo nosso material, caso você ainda não tenha adquirido, nosso caderno de questão, conteúdo, questões e gabaritos sobre o município de Rosário, entre em contato aqui no QR Code, no WhatsApp ou diretamente no link na descrição deste vídeo, ok? Então ficamos por aqui e não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, porque quem estuda, Deus ajuda.